Estava compartilhando essa manhã com a minha esposa. Disse ela antes, estava orando ao Senhor e me veio a palavra no meu espírito, que também estava em Jeremias 29:13, que é muito conhecido. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu estava pensando algo. Eu estava falando para ela, Deus quer ser achado. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Há muitas pessoas que precisam encontrar o Senhor. E quando nós saímos para procurar, porque a Bíblia diz aqui, o ponto forte disso aqui é que me achareis. E se me achareis é porque existem pessoas que estão procurando o Senhor. Agora você pode procurar algo que você já sabe como é, algo que é seu, ou você pode estar procurando algo que você ainda não conhece. Não importa, o que eu quero dizer para você de boas novas essa noite é que o Senhor está aqui, Ele quer ser achado por você. Se você está aqui e precisa de um renovo na sua vida, precisa ter aquele encontro novamente, precisa achar novamente a presença de Deus, Deus vai se apresentar para você essa noite se você abrir o seu coração para Ele. E se você ainda não experimentou Deus, não conhece Deus ainda na sua essência, ainda não teve experiências com o Senhor, nessa noite Deus da mesma forma vai se apresentar para você e você vai ter experiências poderosas do Senhor. Você crê nisso, queridos? Amém? Mas eu disse para minha esposa que o Senhor falou algo no meu espírito sobre esse tema, a visão do coração. E aí me veio logo esse texto, que inclusive já ministrei uma palavra num outro contexto, sobre esse trecho de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 11. Mas essa palavra me veio ao meu espírito porque ainda eu estou digerindo a mensagem de domingo ministrada aqui pelo pastor Daniel, que falou e estava direcionando a sua mensagem dada por Deus sobre a cegueira nas nossas vidas, a cegueira espiritual, sobre a necessidade de nos levantarmos como aquele cego se levantou. Nós somos escolhidos por Deus para caminhar sobre as suas veredas, e para isso nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos, bem atentos a tudo aquilo que Deus tem para fazer. Então essa manhã Deus continuou falando comigo nesse mesmo propósito, e me veio esse texto, porque aqui o Senhor está falando com o profeta Jeremias. É o capítulo de número 1 ainda, ele está ainda num chamado, ele ainda está conhecendo a forma que Deus vai usá-lo dentro do seu ministério. Ele ainda não tem muitas experiências, e aí o Senhor o chama. Ele, quando é chamado por Deus, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, eu acho que o Senhor chamou a pessoa errada, porque eu não passo de uma criança, Senhor. Ou seja, o que ele estava falando? Senhor, eu ainda sou meio imaturo. Como que o Senhor me escolheu? Como que o Senhor tem algo na minha vida? Como que o Senhor tem um propósito na minha vida? E aí o Senhor vai levar ele para um tempo de experiência. O Senhor abre a visão espiritual dele, mostra uma vara de amendoeira e faz uma pergunta para ele, para ver se ele estava alinhado com aquilo que Deus estava mostrando. Queridos, é o tempo da igreja do Senhor estar alinhada com aquilo que Deus está revelando. Deus está revelando algo poderoso para a igreja. Deus está alertando os povos. Deus está alertando a igreja que Ele está à porta. E Deus quer agora apurar a visão da sua igreja, para ver se todos estão na mesma visão, se todos estão enxergando aquilo que Deus está mostrando verdadeiramente. Porque Deus pode estar falando uma coisa e pessoas enxergando de outra forma. Eu disse aqui para vocês já em alguns discipulados, o último que eu fiz sobre isso, falei com meu filho sobre a forma que todos nós temos que enxergar as coisas. Nós podemos enxergar as coisas de duas formas. Eu posso enxergar as coisas com um olhar crítico, ou eu posso enxergar algo buscando oportunidades. A Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos dar graça.
E por que todas as coisas? Porque Deus está falando sobre a ótica em que nós estamos olhando a situação que estamos atravessando. Agora, o Senhor olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, o que você está vendo? Deus estava pensando assim: será que ele vai falar que é uma vara de amendoeira? Ou será que ele vai falar que é um abacateiro? Sei lá, de repente ele vai falar: Senhor, eu estou vendo carros de fogo. Algo totalmente diferente daquilo que Deus estava revelando. Só que a Bíblia diz que aquilo que Deus estava mostrando era exatamente aquilo que Jeremias estava vendo. Ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor olha para ele e diz assim: viste bem, pois eu zelo pela minha palavra. Tu está vendo aquilo que eu estou mostrando. E eu entendo algo, que todos nós seres humanos, todos nós temos 5 sentidos, que fazem parte da nossa vida, do nosso ser como ser humano. Nós temos os 5 sentidos que você aprendeu na escola. Se você não lembra, vou trazer a memória novamente. Audição, visão, tato, paladar e olfato. Que escola que eu estudei? Já faz tempo. Eu disse hoje para minha esposa: se você tivesse que escolher um, qual você escolheria? E eu já sei a resposta, eu vou te falar para você qual que ela escolheria: ficar sem nenhum desses aqui. Se você tivesse que escolher um para você não ter: paladar, tato, olfato, visão, qual que você abriria mão da sua vida? Você abriria mão da audição, porque de repente você pode olhar e falar assim: olha, eu abro mão da audição porque eu estou tão cansado de ouvir tanta bobeira no meu ouvido. Eu abro mão da audição porque eu tenho escutado tantas pessoas vivendo no mundo de fofoca, então eu quero abrir mão da audição. Queridos, dentro dos 5 sentidos, qual você abriria mão? Eu disse para minha esposa: eu sei qual que você abriria mão. Eu disse para ela: você abriria a mão do paladar, só para falar assim: eu quero ficar magra, para não comer. Às vezes eu falo: come, mulher. Tudo é magro, tudo é magro, tudo é... mulherada é dureza, né? Mas qual você escolheria ficar sem? Porque eu quero falar algo para você. Deus quer nos revelar algo importante através dos 5 sentidos. Deus quer falar algo conosco, e Deus quer nos revelar que de todos eles, talvez um dos que ocupa o maior e o mais importante, principal espaço, seria a visão. E eu vou mostrar para você biblicamente. A visão é algo muito importante, porque a visão é algo que vai atingir o nosso coração. Você se lembra a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo de número 3, quando Eva cai? A Bíblia diz e descreve Eva, dizendo: e vendo Eva que a árvore era boa, o fruto era bom, e vendo Eva que o fruto era bom para se comer, não era bom, mas ela viu daquela forma. A visão, ela vai afetar o nosso coração. A visão, ela é muito importante na nossa vida. Quando você lê a palavra do Senhor, você vai ver Isaías no capítulo de número 6, ele falando sobre uma experiência que ele teve com o Senhor, porque até o capítulo 5 ele já é profeta. Mas no capítulo 6, a visão que ele tem afeta a vida dele. Ele diz no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, ele deixou uma referência para gerações, para dizer assim: olha, foi um ano muito especial, apesar do rei Uzias morrer, porque o rei Uzias era um dos principais reis que Israel teve. Ele diz: olha, naquele ano que foi um ano de tristeza, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a hora do seu manto cobria todo aquele lugar. E aí ele viu os querubins, e a Bíblia diz então que nesse momento, um desses querubins pega
com uma tenaz, uma tocha acesa no altar de Deus e toca na boca daquele profeta. Aquilo mudou a vida dele. Mas sabe por que ele mudou? Porque ele viu o Senhor. Ele teve uma visão clara. Queridos, Jó, a visão é tão importante que a Bíblia diz assim, olha, Jó dizendo assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. A audição é importante? É importante. Tem muitas pessoas que conhecem Deus pela audição. Mas mais importante do que você ouvir falar sobre Deus, é você ver Deus. Ele diz, antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Agora eu consigo enxergar o Senhor. E o que isso está querendo dizer, querido? Que nós podemos ouvir muito a respeito de Deus, mas Deus não quer que você apenas escute a respeito de Deus. Deus quer que você o veja. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você desfrute de um relacionamento íntimo com o Senhor. Então eu posso conhecer o Moisés e ouvir falar, poxa, Moisés é um cara bacana. Olha, o Moisés é um cara dócil, Moisés é um cara super gentil, super trabalhador. São coisas que chegam ao meu ouvido a respeito do Moisés, mas isso não significa que eu tenha intimidade com o Moisés. E quantas pessoas ouvem falar de Deus? A audição, aquilo que você tem escutado a respeito de Deus é algo muito importante. As 2 reuniões, talvez que você venha na semana ouvir falar sobre Deus, é muito importante, mas mais importante do que você ouvir o que Deus está fazendo, do que Deus é, mais importante é você ver o agir de Deus na sua vida. Precisamos ter essa visão de Deus, porque a visão de Deus, ela vai fazer com que o nosso coração seja afetado. Quando eu vejo, o meu coração é afetado. A porta de entrada do meu e do teu coração é os nossos olhos. É a forma como que nós enxergamos as coisas. Como é que as mulheres começam a desejar aquelas sandálias que nunca acaba, querido. Nunca estão satisfeitas com sandália e bolsa. Nunca vi um negócio desse. Né? Às vezes me falam, deixa eu entrar nessa loja, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver não sei o quê. Eu falo, mulher, você não cansa de ver roupa, você não cansa de ver sapato. Misericórdia. Homem é prático, homem, ele usa um sapato e troca a cada 2 anos. Não é assim? Né? Eu pelo menos sou assim. Apesar que eu ando aceitando. Eu calço 42. Amém, queridos? 41. Faz tanto tempo que eu não troco que eu nem lembro mais. O que Deus quer mostrar para você é que muitas pessoas, elas estão conformadas de entrar dentro da casa de Deus e ouvir uma palavra de Deus uma vez por semana. Elas estão conformadas de receber apenas uma mensagem e aquilo já é o suficiente na vida delas. Mas Deus, Ele quer mostrar para você que Ele não quer apenas uma visitação. Ou seja, tem pessoas que elas vão entrar no culto e elas vão receber visitações de Deus. Elas vão ver Deus, o mover de Deus, elas vão ver o que Deus está fazendo ali. Mas ainda não existe um nível de relacionamento, de intimidade. Um nível onde ela pode desfrutar de coisas poderosas em Deus. E isso, Deus quer que a nossa visão em relação a Ele possa vir a afetar o nosso coração. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Precisamos fazer com que a nossa visão, ela venha tomar o nosso coração por completo. Diga assim, ó, aquilo que eu vejo. Diga mais forte, aquilo que eu vejo vai afetar o meu coração. Aquilo que você vê e a forma que você vê está completamente ligado à forma que o teu coração será afetado. A Bíblia diz assim, Provérbios, capítulo 24, se eu não me engano é 24. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida.
de todas as coisas. Que Deus não está falando, ó, guarda teu carro, guarda lá a tua casa, guarda o teu emprego, guarda tudo. Deus está falando, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Deus sabe com aquilo, da forma que o homem vê, aquilo vai afetar o coração. E da mesma forma que Deus sabe, Satanás sabe disso. O porquê você acha que existe tantos homens presos na pornografia? Porque Satanás sabe que se colocar o homem de frente do computador, para que ele possa olhar coisas pornográficas, aquilo não vai ficar apenas na visão dele, natural. Aquilo vai descer para o coração. E aquilo vai contaminar toda a vida dele. Toda a vida dele será afetada por aquela contaminação que veio no coração. Então, Satanás, ele nem se preocupa tanto se você escuta uma ou duas mensagens, mas ele vai se preocupar quando ele começar a perceber que você começou a ver Deus mais perto de você. Ele vai começar a se preocupar quando ele perceber que você agora começou a desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Mas Deus não quer que você viva apenas momentos na presença dEle, 1 ou 2 cultos. Deus quer que você desfrute de algo tão profundo e tão poderoso na presença dEle, querido. Porque quando vier os momentos de dificuldades na sua vida, você estará ali vendo o Senhor, mesmo no momento de tribulação e dificuldades. O que Jesus se preocupou em fazer é mostrar para os discípulos que Ele sempre estava ali com eles, não importa a situação. Você se lembra quando o Senhor Jesus diz assim, olha, atravessem para o outro lado e logo eu vou me encontrar com vocês. Vá para o outro lado da margem e lá eu vou me encontrar com vocês. E a Bíblia diz que eles saem. E eles ainda insistem com o Senhor, Senhor, eu acho que é bom ficar, porque eles eram pescadores, tinham conhecimento do tempo, ia para o meio do alto mar. Então olhando, Senhor, eu acho que não é bom não, vai, pode atravessar que eu vou lá, me encontro com vocês do outro lado. A Bíblia diz que quando eles chegam no meio, as ondas começam a açoitar, vem a tempestade, mas Jesus vai lá e se apresenta para eles andando sobre as águas, porque Jesus estava querendo mandar uma mensagem para eles: no meio da tempestade, é só olhar para mim. Quando você olha, aquilo afeta o teu coração. Por que você acha que Pedro falou ousadamente, dizendo assim, Senhor é tu? Deixa eu ver, Senhor é tu? Eu estou vendo, é o Senhor. Senhor é tu, então manda-me contigo. Ele disse, vem. Como o coração dele foi afetado por aquilo que ele viu, ele foi. E quantas pessoas têm parado no meio do caminho porque elas não têm visto o Senhor na causa? Os olhos espirituais estão fechados. Deus quer que o teu coração seja afetado pela glória, pela manifestação do poder dEle na sua vida. Quem crê nisso, diga amém, queridos. E para isso, para que você veja Deus, para que você experimente coisas poderosas com Deus, eu quero falar agora de um outro texto, de alguém que viveu uma experiência poderosa, que antes ouvia até falar do Senhor, ouvia falar das coisas de Deus, mas em um momento ele foi viver experiências poderosas, e aquilo afetou a vida dele. Abra comigo primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro Crônicas, no capítulo 13. Se você não tiver Bíblia, fique tranquilo, nós pensamos nisso, isso vai ser projetado. A Bíblia diz assim, logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, comandantes de 1.000, de 100 homens, vamos acelerar um pouquinho, Jaque. Põe no versículo de número 10. Versículo de número 8. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. E assim que chegaram à eira de Quedom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, portanto os bois haviam tropeçado. E naquele mesmo instante a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo.
Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado seu companheiro Uzá. E até os nossos dias aquele local é conhecido como Pet Uzá, ou seja, a punição de Uzá. E naquele dia Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo como poderei transportar a arca de Deus? E sendo assim não trouxe a arca de Deus para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sobre os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Queridos, o foco aqui vai ser alguém que não quis apenas uma visitação, mas que desfrutou de muitos benefícios por conta da presença de Deus, por ter se aproximado. Você conhece um pouco a história? Deixa eu explicar rapidamente, quem não conhece. A Bíblia diz que a arca do Senhor ficou aproximadamente durante 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Durante mais ou menos 20 anos essa arca, a arca da aliança, que você sabe o que representa a arca da aliança representava a própria presença de Deus. Depois eu vou falar um pouco sobre o que tinha dentro dessa arca. Mas a arca da aliança era o objeto mais importante de Israel, era a mobília mais importante do tabernáculo. E a Bíblia diz que durante 20 anos ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E a Bíblia diz então que Davi assume o trono. Davi pensa e diz assim: a primeira coisa que eu quero fazer é buscar a arca, porque na época do rei Saul, os filisteus tomaram a arca do povo de Israel. O povo não valorizou a arca, e aí os filisteus foram lá e roubaram. E isso tem uma representação muito grande, porque nos dias atuais há muitas pessoas que não estão valorizando a presença de Deus na sua vida, e porque ela não está valorizando, o inimigo tem vindo roubar, tem tido legalidade sobre a vida dela. Agora este homem, Davi, quando ele assume o trono, ele diz: eu preciso buscar a arca da aliança. E a Bíblia diz que ele vai lá buscar a arca junto com o seu exército, reúne lá 300 homens para buscar a arca da aliança. E aí quando eles estão lá buscando a arca, a palavra do Senhor diz que no meio do caminho, os bois que estavam transportando aquela arca, que representava a presença de Deus, tropeçaram. Mas aquele tropeço foi algo proposital da parte de Deus, porque mesmo quando você acha que as coisas estão acontecendo de ruim, Deus está naquele negócio também. Deus está no controle, para nos ensinar algo, para provar algo para nós. E a Bíblia diz que aqueles bois tropeçaram, e aí o que aconteceu? Uzá foi segurar a arca de Deus, e para ela não cair. Quando ele encostou na arca de Deus, ele caiu morto, fulminado. Você sabe que durante tempos, eu fiquei numa discussão comigo mesmo, pensando: como que pode Deus ter matado alguém que ia ajudar a segurar a arca dele? O cara parecia que o cara ia fazer algo de bom. A arca representava a presença de Deus, os bois estão ali transportando, estão levando a arca agora para a cidade de Jerusalém, que naquela época era conhecida como a cidade de Davi. O que aconteceu? Mas a Bíblia diz que Uzá, quando os bois tropeçarem, ele coloca a mão e aí ele cai morto. Eu disse: Senhor, por que o Senhor matou esse homem? Queridos, quando a maturidade chega, Deus nunca vai deixar você sem saber daquilo que está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai te revelar e sempre vai ensinar aquilo que está oculto. Você precisa estudar bem. E aí nós vamos ver o quê? Que Uzá era filho de Abinadab. A arca do Senhor, na verdade, não ficou só na casa de Abinadab, ficou na casa de Uzá, porque Uzá era filho de Abinadab. E ficou lá durante 20 anos, e ele deveria saber que era uma lei do Senhor, que homem nenhum podia tocar na arca, nos seus levitas. E que a arca jamais poderia ser transportada em carro de boi, tinha que ser transportada pelos ombros dos homens. Querido, a presença de Deus não foi feita para ficar sobre animais, a presença de Deus foi feita para ficar sobre a tua vida. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós vamos nos acostumando com a presença de Deus, e aquela presença gloriosa e poderosa já não é mais tão valorizada como naqueles dias em que nós a recebemos, porque os nossos olhos já não estão mais enxergando como antes. Nós agora
Até preferimos visitações apenas, não queremos aquela responsabilidade de fazer com que a arca tenha morada dentro de nós. Mas se tem uma coisa que Deus quer falar conosco aqui essa noite Deus não quer te visitar apenas. Deus não quer que você entre aqui essa noite e receba uma visitação dele tão somente. Deus quer que você nessa noite receba da sua morada, que você viva experiências poderosas com o Senhor. Que você possa ver o Senhor tão perto de você, que aquilo vai tirar todo o medo do teu coração. Uzá aparentemente foi ajudar o Senhor, mas ele sabia que ele não podia tocar na arca. Ele sabia que ele não podia tocar, então ele cai morto. Só que aí criou um pânico naquele momento, porque ninguém estava com a visão aberta. O que acontece? A arca cai e agora começa a discussão. O que nós vamos fazer com essa arca aqui? Porque quem é o doido agora de colocar a mão nessa arca? Quem vai colocar a mão na arca de Deus? Até que chega um homem que ouvia falar apenas daquilo que Deus fazia quando a arca ia na frente das batalhas. Alguém que apenas ouvia o poder que havia dentro daquela arca, querido. Dentro daquela arca havia o maná, repita comigo, maná. Diga assim, a vara de Arão. E diga assim, as tábuas da aliança. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Mas cai a arca ali, tem um homem morto. Agora aquele pânico, eu não vou pegar essa arca, o outro eu não vou pegar, o outro não vou pegar. A Bíblia diz que Davi, até mesmo Davi ficou irado. E falou, e agora Deus, que rolo é esse que o Senhor colocou, que nos colocou? Como nós vamos pegar esse negócio aqui? Até que um homem olhou e falou assim, pode levar para minha casa. Eu quero a presença de Deus. Eu quero essa arca na minha casa. Deus está procurando homens e mulheres nessa noite que querem abrir a casa do seu coração, a porta do seu coração, a sua vida, para receber não apenas uma visitação de Deus, mas para receber a presença de Deus como morada na sua vida. Deus quer que você seja uma morada dele. Você vai ter intimidade. Você estava passando problema, você só vai assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Espírito Santo, me dê a sua sabedoria. Espírito Santo, me dê uma instrução. De que forma que eu vou agir agora? Você está vendo Deus ali com você, do seu lado. Queridos, escute, a ministração é sobre os olhos, é a visão do coração. Você não vai enxergar o Senhor com os seus olhos naturais. Quando nós estamos na carne, nós não enxergamos o mover de Deus. Nós só somos capazes de enxergar o mover de Deus quando nós estamos no Espírito. Quando nós caminhamos em Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Se tem pessoas que andam na carne, querido, a pessoa a semana inteira fala palavra torpe, faz fofoca, a pessoa fala mal dos outros, a pessoa está sempre olhando, falando coisas ruins. Você acha que essa pessoa que está na carne vai poder ver o agir de Deus na vida dela? Eu não estou aqui para acusar e nem para julgar ninguém. O que eu estou querendo é ensinar que nós precisamos enxergar o mover de Deus na nossa vida, mas para que isso aconteça, nós temos que abrir os olhos do nosso coração. Esse homem agora, Obed-edom, agora muitas pessoas agora estão olhando e pensando, eu não vou levar essa arca não, porque levar a arca para dentro da minha casa pode trazer morte. E quantas pessoas que não estão conseguindo enxergar o que Deus tem na vida delas, elas estão achando, eu não vou me comprometer muito com a obra de Deus, eu não vou me comprometer muito com as coisas de Deus, porque eu tenho medo de trazer morte para dentro da minha casa. Que casa que eu estou falando? Da sua vida, do seu coração. Vou trazer morte, porque eu ainda ando daquele jeito. Se eu trazer a arca de Deus, a responsabilidade vai começar a aumentar para a minha vida, e eu não quero. Eu não quero ser tão cristão assim. E aí, como diz aí, a maioria dos pentecostais, você prefere ser o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas Deus está querendo que você assuma riscos, porque
homens de visão, mulheres que têm visão, homens e mulheres que enxergam com o seu coração aquilo que Deus está fazendo, eles vão querer a presença de Deus manifesta na vida deles. Deus quer entrar na tua casa aqui que eu estou falando, na tua vida, meu irmão. E quando Deus entrar na sua vida, Ele vai trazer vida, não é morte não. Deus só traz morte quando não há obediência. Quando não há obediência. Deus quer que nós possamos enxergá-lo, como eu disse, não apenas ficar ouvindo. Querido, nós podemos ouvir muito de Deus e não obedecer a Deus. Por isso que é mais importante você ver do que você ouvir. Porque Jonas, ele recebeu uma palavra de Deus como profeta. Ele diz, vai a Nínive e pregue para Nínive. Ele ouviu ou não ouviu de Deus? Ele ouviu, ele era um profeta. Só que ele obedeceu? Não. E quantas vezes nós temos medo que a arca nos mate? Porque nós ouvimos até a respeito das coisas de Deus, mas nós não obedecemos. Deus quer fazer com que a arca faça morada dentro de você, ou seja, a presença de Deus venha morar dentro de você, meu irmão. Dentro de você. Você sabe o que tinha dentro daquela arca? Como eu disse, querido, a primeira coisa que eu quero falar que é o maná, que estava lá dentro. Sabe o que significa a palavra maná? O que é isso? A palavra maná significa o que é isso? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus tira eles da escravidão do Egito e leva eles para um deserto. Queridos, Deus já te tirou da escravidão do Egito. Só que antes de te colocar em Canaã, Deus te leva para o deserto. Mas Ele vai te levar para o deserto para você ter experiências com Ele. Não é para te matar no deserto. Muitas pessoas estavam achando que ia morrer no deserto porque eles não estavam chegando com a visão do seu coração. Então eles estavam dizendo, ai que saudade do Egito, ai que saudade quando eu era escravo, eu podia comer pepino, cebola, eu podia comer tudo. Se Deus fosse eu que vou alimentar vocês no deserto, vocês vão nem precisar trabalhar. O que vai fazer é o seguinte, quando o orvalho vier, vai vir junto o maná. Vocês vão abrir a porta da tenda de vocês e vocês vão colher já na porta de vocês o maná. E a Bíblia diz que o primeiro dia que o maná foi derramado, a palavra era, o que é isso? O que é isso? Quando um homem e uma mulher de Deus tem a presença de Deus dentro dele, existe maná dentro da vida do homem ou da mulher de Deus. O que é o maná? É a surpresa de tudo aquilo que Deus está falando. O que é isso, Senhor? Que coisa maravilhosa o Senhor está fazendo no meu casamento. Que coisa maravilhosa o Senhor está fazendo no meu ministério. Que coisa maravilhosa o Senhor está fazendo no meu trabalho. O que é isso, Senhor? O que é isso? Deus quer surpreender pessoas essa noite. Deus quer trazer surpresas para você nessa noite. Querido, maná, o maná aponta para alimento, para suprimento de Deus na sua vida. Ele quer suprir as suas necessidades, Ele quer te alimentar. Ele quer que o teu espírito esteja alimentado, cheio de paz. Não importa o problema que você está passando, não importa a tribulação que você está vivendo. Quando você vê o Senhor com os olhos do seu coração, você está enxergando Ele, você está enxergando os cuidados dEle. Você abre a porta da tua tenda pela manhã e diz assim, Senhor, o que é isso que o Senhor está fazendo mais esse dia para mim? Aquela surpresa. Oh, querido, quantos aqui já experimentaram surpresas de Deus? Dê glória a Deus aí, querido. Aleluia. Aquela bênção vem. Você olha, o que é isso, Senhor? O que é isso? Maná aponta para a surpresa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem surpresa para a sua vida. Se prepara, porque esses dias Deus vai surpreender você. Se você decidir olhar para Deus, se você decidir abrir a porta do teu coração e começar a enxergar Deus de uma forma mais próxima de você, Deus vai te surpreender naquilo que Ele tem como propósito na sua vida. Mas precisamos estar perto, precisamos viver milagres.
Não podemos ficar murmurando no deserto. O povo estava ali, nos trouxe para matar. A situação está difícil. Deus perdeu o controle da situação. Não perdeu. Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Deus sabe o que está fazendo no teu casamento. Deus sabe o que faz na tua vida profissional. Deus sabe o que faz nos seus negócios. Deus sabe o que faz com os seus filhos. Deus tem o controle total da sua vida, desde que você entregou a sua vida nas mãos dEle. O que é isso, Senhor? Por isso que Obed-Edom dizia assim: não, eu quero é para minha casa. Eu quero essa arca na minha casa. E a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou quanto tempo na casa de Obed-Edom? Quantos? Espera aí, na casa de Abinadab 20 anos, a Bíblia diz que não aconteceu muitas coisas, mas na casa de Obed-Edom 3 meses. A Bíblia diz que Obed-Edom era próspero em tudo que ele fazia. Por quê? Porque ele enxergou. Ele enxergou o valor daquela arca, ele enxergou o valor da presença de Deus. Queridos, o mundo aí fora tem escutado muito sobre Deus, mas Deus não quer que as pessoas apenas o escutem sobre Ele e não o obedeçam. Deus quer que as pessoas o vejam. Veja o que Deus está fazendo. Veja o mover de Deus no casamento. Veja o que Deus pode fazer nas finanças. Veja o que Deus pode fazer na saúde. Veja o que Deus pode fazer na vida familiar. É esse o desejo de Deus. 3 coisas tinha dentro daquela arca. Primeiro era o maná. O que é isso, Senhor? Segunda coisa era a vara de Arão. Por quê? Porque a vara de Arão, você sabe, no Antigo Testamento uma vara representava o quê? Autoridade. Autoridade. Agora você sabia que há muitas pessoas que estão tomando surra do diabo porque elas não manifestam autoridade? Elas não conseguem ver Deus. Elas não estão tão próximas de Deus, elas estão um pouco distantes. Elas têm ouvido falar muito sobre Deus, o que Deus faz, mas não tem muita proximidade. E porque não tem muita proximidade, o diabo tem pisado nela, o diabo tem tirado a autoridade dela. Mas Deus nessa noite quer restaurar a autoridade dele na tua vida. Na tua vida. Porque a vara de Arão representa a autoridade. A vara de Arão que floresceu. Deus deu um sinal e diz assim: olha, a vara de Arão vai florescer para que eles vejam que eu sou o Senhor na vida de Arão e na vida de Moisés. E Deus diz: coloca a vara dentro da arca. Era um objeto porque representa autoridade. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer te dar autoridade. Deus quer que você veja Deus de uma forma tão poderosa na sua vida, que você comece a se posicionar dentro da tua casa. O diabo tem tentado destruir tua família. Deus quer que você se posicione como alguém que tem autoridade dele. Se levante e diga: Satanás, aqui na minha casa não. Satanás, os meus filhos você não vai roubar. Satanás, o meu casamento você não vai destruir. Satanás, nos meus negócios você não vai tocar. Autoridade. Deus quer restaurar a autoridade para você, meu irmão que está aqui essa noite, e por acaso tem uma enfermidade, e você diz assim: olha, vai fazer o quê? Já se acostumou com aquilo? Não! Se levante e diga assim: olha, Satanás, você não vai continuar com essa enfermidade na minha vida. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse problema na minha vida, porque a autoridade de Deus está sobre mim. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade. Ele diz: eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Eu lhes dei autoridade. E se em algum momento vocês beberem ou comerem alguma coisa mortífera, nenhum mal vai acontecer com vocês. Nenhum mal. Mas tem muitas pessoas que elas têm deixado Satanás pisar nelas, têm deixado roubar elas. Aí fala: Senhor, eu tenho orado, ok. Querido, você tem falado com Deus, mas você tem sentido Deus distante de você. Mas Deus está permitindo às vezes algumas coisas acontecer. Por quê? Por que Deus está permitindo? Para ver se você se aproxima, para ver se você vê Ele. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, estavam olhando de forma natural, eles estavam olhando e vendo um fantasma. Mas na medida que Jesus foi aproximando, eles foram pegando confiança e se tranquilizando. E diz: Senhor, é Tu, manda-me ter contigo, Senhor. Querido, Deus quer ver pessoas aqui exercendo autoridade na sua vida.
Não deixe o diabo te roubar não, meu irmão. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você que tinha dentro daquela arca, eram as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, você sabe que é os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés quando ele estava no Monte Sinai. E as tábuas da aliança, ela aponta para os mandamentos de Deus, ou seja, para a palavra de Deus. Queridos, um homem e uma mulher que enxerga Deus com os olhos do coração, ele sempre terá a palavra de Deus guardada dentro dele. E essa palavra será a ferramenta que ele vai usar contra o inimigo. É essa palavra que ele vai usar para não cair, desagradar o Senhor e fazer com que ele se sinta afastado de Deus. Olha, Deus quer aproximar muitas pessoas aqui essa noite, mas Deus está falando, volta para a minha palavra. Você que tem deixado a palavra, você que tem deixado de ler a Bíblia já há algum tempo, querido, volte para a palavra, porque Jesus está voltando. Deus quer que você veja, tenha experiências poderosas com o Senhor. Quantas vezes, querido, nós estamos naquele momento de tristeza, de angústia, e aí nós temos a palavra de Deus é como um refrigério para o nosso coração. Nós ouvimos Deus, nós vemos Deus aqui falando conosco. Mas quando nós não desfrutamos de uma intimidade com Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós não entendemos nada, porque na verdade nós estamos já há algum tempo nós já estamos distante de Deus. Deus quer fazer com que nessa noite você volte para Ele e se aproxime dEle. Deus quer que você faça como Obed-edom, porque Deus quer prosperar toda a sua casa. Deus quer prosperar você, Deus quer prosperar os seus filhos, Deus quer prosperar os seus negócios. Deus quer fazer algo novo. Quem crê nisso, diga amém, querido. Você agora imagina as pessoas, quando vir o Obed-edom, você pode imaginar as pessoas ali agora, na casa de Obed-edom, olhando, porque a Bíblia diz que foi um forfé. As pessoas começaram a ouvir o que Deus estava fazendo na casa de Obed-edom. Quantos aqui quer milagre na sua casa? Quer bênção, paz, prosperidade, vida de Deus na tua casa, querido? Leve a arca para dentro da tua casa. Leve a arca para dentro da tua casa aqui, ó, casa espiritual. Todos nós somos casa espiritual. Essa casa precisa estar habitada, e se ela não estiver habitada por Deus, ela está habitada pelos demônios. Não tem outra alternativa. Nós precisamos de Deus. No soar da última trombeta. Na verdade, querido, imagina aquele forfé, as pessoas caíram aquela arca, o que eles fazem? Eu não vou levar. Sabe como, aonde estava o problema? Sabe qual a diferença? É que Obed-edom estava enxergando algo que outro não estava enxergando. Ele estava enxergando o mover de Deus, e outro estava enxergando morte. De repente você está aqui e está falando assim, se eu me aproximar mais de Deus, eu vou perder muitas coisas na minha vida. E outros podem estar aqui enxergando assim, se eu me aproximar de Deus, eu vou ganhar mais coisas na minha vida. Tudo depende da tua revelação. Depende da forma que você enxerga. Você pode falar, mas se eu me aproximar de Deus, se eu levar a arca de Deus aqui para dentro da minha casa, acabou meu fim de semana, vou ficar tudo dentro da igreja. E acabou minhas festas, acabou meus passeios. Aí outros podem olhar e falar assim, se eu me aproximar mais de Deus, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha família vamos estar com o Senhor, desfrutando. Tudo irá bem na minha vida. Vamos ficar em pé. Precisamos abrir mão da falta de compromisso e viver algo verdadeiro de Deus. É lógico que a arca de Deus nos levará a ter outros tipos de responsabilidades. Mas escute o que eu quero falar para você. Nós não podemos fletar com Deus. Alguns só querem arrepios. Alguns só querem um toque emocional. Se satisfazem com isso. Alguns querem alguns momentos de emoções. E Deus é um Deus que quer um compromisso verdadeiro com você. Sabe por quê? Deus não tem namorada. Uma vez eu disse aqui, sabe qual é a diferença da noiva para a prostituta?
Uma prostituta, ela pode usar vestido de noiva. Uma prostituta, ela pode cheirar como cheira uma noiva. Ela pode se vestir como noiva, cheirar como noiva, ela até mesmo pode andar como uma noiva. Mas tem uma coisa que a prostituta nunca vai fazer. Ela não quer aliança. Ela não quer compromisso de verdade. Deus não flerta com ninguém, Deus não tem namoradas. Deus quer uma noiva para Ele. E Deus escolheu você para ter um outro momento, para viver e experimentar algo novo na sua vida. Se você quer ter intimidade com Deus, se você quer começar a mudar a forma com que você vê Deus na sua vida, de repente você tem visto Deus distante, você não tem visto Deus perto de você, você acha até mesmo que já foi abandonado por Deus. Quero convidar você a curvar sua cabeça onde você está aí. Quero que você feche os seus olhos. Você vai ter um momento agora. Um momento muito particular entre você e Deus.